Quais os erros que o Fluminense não pode cometer hoje? Qual a estratégia, na sua opinião, seria melhor para o Fluminense trazer um placar que a gente consiga tranquilamente conquistar esse título da Recopa, meu amigo? Cara, eu acho que o time que tem agora é um time mais experiente, com certeza. Eu acho que sim, naquela época a gente tinha o Fred, tinha o Conca, e tinha muita molecada. Tinha o Marquinhos, tinha eu, tinha o Gum, tinha o Dalton, tinha o Dieguinho, tinha o Rafael. Não eram jogadores que estavam acostumados a jogar campeonatos fora, infelizmente. Depois a gente melhorou tal, mas essa equipe está acostumada, é um pouco mais casca grossa, já foi para o Mundial, foi campeão da Libertadores, então é um fator que vai ser positivo, porque dependendo do que tiver no jogo, eles vão saber lidar melhor com a melhor situação. Naquela época, como eu falei, era só o Fred, um dos mais velhos. Então, um cara só Fred tinha lidar com 25 na época. 10. Pra você ver, ó. Mas já era 25 ele tinha. medalhão, né? Mas o Fred já era Pô, medalhão, né? ele tinha 25. E é bem mais velho que eu. Imagina, a maioria ele devia ter 22. Eu devia ter, acho que 21 ou 22 anos. Acho que o Gol tinha isso aí, 23. Pô. Por aí então. Como eu falei antes, esse grupo tá um pouquinho mais casca grossa, foi campeão, já tá jogando há um tempo junto, sabe lidar com a situação e também sabe ficar com a posse de bola, que é uma coisa importante, sabendo jogar lá, né? Que isso vai facilitar ali, ter a posse de bola, não vai perder tanta bola, mas eu acho que tenho certeza que a gente ganha lá aqui sem problema nenhum. Ih, rapaz, tá confiante, hein? Tá confiante. Como é que eu não tenho que... Cara, e falando nessa questão de ficar com a bola, Capone, eu gravei no vídeo mais cedo, porque o Ganso meio que revelou, né, a estratégia do Fluminense para esse jogo. Que ele diz, o Diogo, que o Fluminense vai ficar com a bola, vai tentar tirar a velocidade, porque a característica dos times da altitude é o quê? Bola em profundidade, é correria, é lançamento. Então, o Fluminense ele tende a tirar essa velocidade. Aí eu te pergunto. Peraí, rapidinho, antes de você fazer a pergunta, essa é a estratégia do Fluminense para esse jogo ou para todos os jogos? O Fluminense sempre joga assim, né? É a estratégia, ele falou que é a estratégia na altitude, né? Aí eu vou lançar essa pergunta porque tem várias dúvidas na escalação do Fluminense. Saiu um zoom aí, né? Chegou até nós, mas a gente não conseguiu confirmar essa informação, é óbvio, porque o Fluminense está no Equador, de que talvez o Marcelo fique no banco do Diogo Barbosa. E tem a dúvida do Keno, se ele vai começar jogando, porque, cara, o Ganso falando isso, cara, eu acho que o Renato Augusto vai começar a jogar, porque pela característica, você quer tirar a velocidade, quer ter a bola, é mais jogo você ter o Ganso com o Renato Augusto do que você ter o Keno. E aí, Diogo, o que seria melhor para o Fluminense nesse sentido aí de tirar a velocidade na altitude? Cara, como a gente não sabe como vai ser jogado, mas a princípio seria uma boa ideia, eu acho. Ter jogadores que vão cadenciar a partida, caso aconteça alguma coisa inesperada, colocar depois jogadores com velocidade, porque no caso o Keno depois entrar. Seria uma boa estratégia. Espero que seja assim e que a gente saia vitorioso, né? Porque, como você mesmo frisou, eles vão fazer de tudo para fazer uma bola rápida, jogada rápida. Como o Fluminense tem essa questão de toque de bola, posicionamento, quebra essa linha de tanta velocidade, eu acho que é um fator positivo jogando lá, tá? Já que já visto aqui que no Brasil aqui dá certo, por que lá não vai dar certo também, né? Esperamos que tudo dê certo e que saímos com um placar, uma vantagem muito boa para cá. E aí, Capuano, essa dúvida é opinião minha, tá? Na minha cabeça, pelo que o Paulo já falou na coletiva. Eu quero sua opinião, meu amigo. Não faz sentido, porque primeiro que a gente já viu esse teste, a gente não gostou. Eu e você reclamamos muito aqui, né? Mas esse teste já aconteceu ali contra o Vasco, né? Que o Keno ficou fora, tava fora ali por lesão, e o Diniz entrou com o Renato ali, né? Eu reclamei muito, pô, a gente tá cheio de ponta no elenco, aí botou o Renato aberto na ponta, não me agradou. Mas parar pra pensar, assim, eu não gostaria de ver o Renato Augusto na ponta, até porque nesse jogo contra o Vasco ele ficou recebendo lançamento para correr nas costas do zagueiro, né? Aí não tem como, né? Nunca foi a dele. Mas talvez o Renato Augusto, o time do Fluminense virar tipo um 4-4-2, né? Com ele jogar mais próximo do Ganso, não seria uma má ideia, né? Porque assim, quando se trata de altitude, cara, eu confesso que eu fico até com... O jogo pode até dar uma clareada aqui na minha mente, mas eu fico com uma dúvida. Porque se por um lado eu penso que o ideal é cadenciar o jogo, por outro eu fico pensando, não, tem que ter uma galera com mais saúde, digamos assim, para correr. Só que se parar pra pensar, por exemplo, o Keno, característica do jogo do Keno, Douglas Costa também, jogador de drible, de velocidade, é o tipo de jogador que vai pegar a bola, vai botar na frente para driblar
E aí, meu amigo, o ar já foi. Então, às vezes, talvez um jogador desse nem vale a pena ser titular nesse jogo, né? Vale a pena ter um time mais pesado. A gente fica com medo a zaga do Fluminense é mais pesada, é um receio da torcida. Então, talvez vai tomar uma bola nas costas do lançamento. Mas, às vezes, essa galera mais pesadona, eles vão jogar mais trocando passe, encurtando o jogo. Né? Até te perguntar isso, Diogo. Qual é a linha de pensamento que faz mais sentido? É botar a galera que cadencia mais ou a galera com mais saúde, por assim dizer, que aguenta correr mais? Cara, não, foi o que eu falei. Eu acho que é uma estratégia legal, se for pensar, parar para pensar, porque vai entrar com jogadores experientes que saibam quebrar essa velocidade da LDU e ficando com a bola. E aí, pro segundo tempo, eles também vão cansar, claro que eles também aguentam correr, mas eles também cansam, botar um pouquinho de velocidade, caso precise, que é o caso do Keno, do Douglas Costa. Mas a princípio, acho que seria uma boa sim começar com o Renato no meio, porque é um cara que também bate fora da área, sabe pifar bem de longe. É uma boa estratégia sim. Isso é essencial, né? A gente tava falando aqui do gol do Fluminense lá em 2009. Foi isso, né? Tipo, eu lembro muito do pessoal falando do chute de fora da área. E se eu me lembro bem, foi tipo assim, papo de rolou a bola, o Fred chutou pro gol. Cara, acho que saiu a bola, aí o Gum lançou, aí eu acho que até eles recuperaram a bola, só que daí sobrou já pro Alan, fez 1-2, o Fred tentou, e depois sobrou pro Fred de novo e ele já pegou e bateu, porque a gente sabia que a altitude, para eles não fazem tanta diferença, mas a questão é a seguinte, só faz gol quem chuta pro gol. E aí o Fred tentou fazer o gol, sobrou pro Marquinhos, ele bateu, e aí onde muda a estratégia, né? Que eles tiveram que sair bem mais, como eu frisei antes, eles tiveram que sair bem mais, mas eu acho que, voltando para agora, eu acho que vai ser uma boa, sim, o Fluminense cadenciar bem a bola e ter batedores de fora da área como o Renato.